todos, bom dia, boa tarde. Bom, nesse capítulo, no capítulo 15, nós vamos conversar sobre interligações de redes, né? Como que a gente pode interligar várias redes LANs disponíveis. Bom, para aí a gente vai entender um pouco quais são os principais ativos de redes, os equipamentos de redes, né, que envolvem essas interligações. Bom, os ativos de rede a gente tem que compreender o seguinte: eles podem ser de vários tipos, de acordo com a camada que ele cobre, né, que ele abrange. A gente entender um equipamento ou um ativo de camada física, ele vai ser aquele mais simples, que no caso aqui designado como o hub ou um repetidor. Ele vai apenas atuar na camada 1, somente na camada física, então é o mais simples de todos. Já que a gente denomina de switch ou roteador de camada 2, ele vai atuar até a camada de enlace, então ele já vai fazer vários trabalhos relacionados às funções que a camada de enlace fornece, né? E o roteador de camada 3 já vai atuar até a camada de rede, roteador ou switch camada 3. Então ele vai ter todas as funções anteriores, da camada física, camada de enlace, e também funções relacionadas à camada de rede. Então é o mais completo de todos. É aquele roteador que permite fazer a interligação entre várias redes locais. Bom, o repetidor tradicional que a gente conhece, ele tem apenas função de repetir o sinal de forma mais pura. Ou seja, ele não vai compreender o sinal, verificar quem é a origem, quem é o destino e refazer aquele sinal. Não, muitas vezes ele apenas replica o sinal que está sendo recebido. Se ele receber inclusive com ruídos, dependendo do repetidor, ele pode replicar aquele ruído também, né? Aquele sinal que não foi um sinal original. Então ele atua apenas na camada 1, certo? Então ele acaba sendo muito utilizado quando a gente tem por exemplo, aqui no caso de rede cabeada, um segmento de rede, segmento 1, aqui do lado esquerdo, e outro segmento de rede do lado 2. Então duas partes de rede cabeadas. E eu uso esse repetidor para ter essa função de interligar essas duas redes cabeadas. Hoje, na prática, como os switches ficaram com preços bem acessíveis, essa função não é mais feita por um repetidor, na maioria das vezes é feita por um switch. A gente liga um switch aqui, interliga essas duas redes. Acaba que o switch tem a função de repetidor embutida, né? Mas a função de repetidor também está presente nas redes sem fio. Na rede sem fio ela atua de forma similar, mas já tem um trabalho mais maior nas camadas superiores, né? Que ele vai ter que envolver a criptografia, tem que envolver a origem e destino, então acaba não somente sendo a camada 1. Mas o repetidor de rede cabeada somente atua na camada 1, é aquele mais simples. Hoje na prática nós não temos muito isso para compra, o de cabo, né? Um repetidor então conecta segmentos de uma mesma LAN, como a gente comentou no slide anterior, e replica todos os frames das demais portas. Não possibilita, em razão disso, nenhum tipo de filtragem de frames. Então, inclusive, tem até aspecto de insegurança, né? Ele replica todas as demais portas, então todos os que estejam lá conectados, se for um repetidor que tenha mais de uma porta, todos vão receber aquela mensagem, aquele sinal, mesmo que não seja destinado para ele. Então ele deixa a rede um pouco mais insegura, né? Mas não é o único que faz isso, né? Um repetidor é um regenerador de sinais e não exatamente um amplificador. Tá? Então a gente tem aqui um sinal distorcido, passando pelo repetidor, ele vai ter o sinal então regenerado. A gente percebe que o sinal está distorcido, houve alguma distorção ao longo da transmissão e chegou aqui o sinal bem fraco ou bem irregular, de modo que não é possível o equipamento perceber qual é a representação aqui desse bit. E depois de passar para o repetidor, o sinal está regenerado. Isso acontece nos dois sentidos, né? Tanto aqui está representado
direita para a esquerda como da esquerda para a direita, certo? Ou seja, pode ser tanto no upload quanto download. Bom, outro ativo existente ou outro equipamento existente é o hub. O hub já é um pouco mais complexo com relação ao repetidor, porque ele vai aceitar vai aceitar vários equipamentos com função de concentrador, né? Então, a gente for traduzir realmente de forma mais literal, o hub seria uma espécie de concentrador. Mas ele tem a função de receber e transmitir de vários equipamentos, né? Um equipamento A, B ou C. Ele recebe e vai encaminhar para um outro destino, que nesse exemplo aqui é um outro hub. Nesse exemplo nós temos 3 hubs, que estão aqui em espécie de cascata, né? E também temos aquele problema. Geralmente os hubs são hubs, entre aspas, né, denominados por muito tempo como hubs burros, que se esse equipamento B aqui, esse equipamento B deseja transmitir uma mensagem para o equipamento E. Para mandar de B para E, ele vai ter que mandar para esse hub. Este hub manda para o hub maior na hierarquia, né? E ele vai mandar para o segundo hub. Agora o que acontece? Como esse hub, a gente comentou nisso, ele geralmente é burro, esse pacote que esse hub aqui receber, ele vai ser transmitido para todos, para o D, para o E e também para o F. Então, apesar do pacote de B ser apenas para o E, o D também vai receber e o F também vai receber. Só que eles vão ter que fazer o que? Eles vão ter que avaliar se o pacote é para eles e descartar. Então o D vai descartar e o F também vai descartar. E o E vai verificar: o pacote é para mim? Sim, então ele aceita aquele pacote. Só que a gente sabe que muitas vezes pode estar inserido nesses equipamentos computadores que não são idôneos, né? Isso acontece numa rede que é composta por computadores idôneos, corretos, né? Que não tenta burlar nada. Mas muitas vezes há computadores na rede que têm essa função, né? Por alguma razão, de tentar burlar ou capturar pacotes. Então, numa rede que tem essa especificidade, que todos recebem, acaba tornando a transmissão mais vulnerável, né? Os pacotes podem ser lidos por outros equipamentos. Aí, isso acontece também de forma muito corriqueira, né? Bem comum ainda hoje de acontecer. Mas, felizmente, quase todas as mensagens sensíveis hoje em dia são criptografadas, então não acontece tantos maiores problemas em razão disso. Porque apesar, supondo aqui que o D queira ler, então o D vai ler o pacote, mas se o pacote estiver criptografado, ele não vai entender. Então, ele não vai ter a senha, então não vai compreender aquela mensagem que chegou cifrada para ele. Um outro equipamento existente é o chamado bridge. O bridge a gente pode dizer que é uma ponte, né? Muitas empresas chamam também de forma dessa forma mesmo, bridge, né? Equipamento bridge. Alguns até habilitam roteadores ou switches em forma de bridge para mudar um pouco a função. Mas um bridge ele toma decisões de encaminhamento baseado na tabela que associa os endereços físicos às portas de uma determinada bridge. Por exemplo, nós temos aqui no lado esquerdo aqui nós temos uma LAN, no lado direito nós temos outra LAN. O que acontece? Aqui nós temos endereços de computadores para cada uma dessas máquinas nessa LAN 1. Temos endereços para cada um desses computadores na LAN 2, estão aqui nessa tabela. Aí, o bridge tem duas portas, esse bridge, porta 1, porta 2. Ele vai então montar uma tabela especificando qual equipamento está associado a qual porta. Então, esse equipamento A vai entrar na tabela aqui e vai ser anotado porta 1. Por quê? Porque está ligado à porta física 1 daquele bridge. E assim continua. Esse equipamento está na porta 2. O equipamento C está associado à porta 1, tá? Que
equipamento B na porta 1, equipamento C na porta 2, equipamento D na porta 2 também. Então o bridge ele já tem uma análise um pouco mais detalhada em comparação aos anteriores. Ele vai entrar aqui na camada 2, a gente diz, né? Ele vai analisar o endereço de origem e montar essa tabela. Uma observação que o bridge, por padrão, né, não modifica o endereço físico, endereço MAC, que estão inscritos nos frames. Existe um processo também de aprendizagem da bridge, né? Muitas delas são esse processo ocorre de forma automática, né? Então, como é que é esse automático, né? Bom, originalmente, né, de início, essa tabela está vazia. Mas, fisicamente, esses equipamentos estão conectados a essas portas, só que a tabela da bridge ainda não está montada. Então, o que acontece? Começou uma tentativa de transmissão. O A vai transmitir uma mensagem para D. Então, vejam aqui a imagem, o A transmitiu uma mensagem para D. Como a bridge ainda está com a tabela vazia, de imediato ele vai receber essa mensagem do A pela porta 1 e vai mandar para todos, 2 e 3, porque ele não sabe ainda onde está o D. Então ele vai mandar para 2 e 3. Então, nesse momento que ele recebe esse pacote A para D, ele vai saber o quê? Que o A está ligado na porta 1. Então ele monta a primeira linha aqui. A está ligado na porta 1. Depois, o equipamento E, vai mandar uma mensagem para o equipamento A. Então, na hora que o E manda a mensagem, ele já vai descobrir, opa, percebi agora uma ligação nova. O equipamento E está ligado. Onde? Na porta 3. Então, ele vai montar aqui a segunda linha. E na porta 3. E depois de uma outra transmissão, o equipamento B deseja transmitir para o C. Então, o B é transmitido. Na hora que o B transmite, ele vai receber pela porta 1 e, como é um novo endereço, ele vai, opa, vou colocar na tabela. Equipamento B, porta 1. E assim vai. Depois, ao longo de um certo tempo, o C vai transmitir a mensagem, ele vai anotar na tabela que o C está ligado na porta 2. O D vai mandar uma mensagem, vai anotar que está ligado na porta 2. E o F vai mandar uma mensagem, vai anotar que está ligado na porta 3. Tá certo? Então essa tabela vai ficar completa à medida que os equipamentos vão mandando mensagens. Existe um outro tipo de rede chamado rede backbone, que tem a função principal de interligar várias outras redes e é por ela que se transmite a maior parte do tráfego de rede. Normalmente a gente diz aí que o backbone linear utiliza a topologia de barramento, né? Mas hoje isso também está ficando bem flexível. Mas a ideia geral é que nós temos aqui várias redes locais que podem ser cabeadas ou não. Hoje tem cada vez mais se tornado uma rede mista, né? Rede cabeada, rede sem fio. Interligando a esse backbone, ou seja, esse chamado espinha dorsal, onde aqui tem a maior parte da transmissão de dados, que muitas vezes hoje é uma fibra ótica, temos os bridges. Então o bridge vai interligar essas LANs ou WLANs para o backbone. Então aqui tem uma velocidade menor, né? Vou colocar aqui velocidades mais factíveis, né? Mais próximas da maioria dos casos. Velocidade de 100 megabits por segundo. Informações transitam aqui nessa velocidade. E na backbone aqui é algo bem mais robusto. Por exemplo, a 1 gigabit por segundo ou mesmo 10 gigabits por segundo. Certo? Então ele tem essa função de transmitir em altíssima velocidade informações que são recebidas por outras LANs com menor velocidade, geralmente. Então no backbone estrela, que é outra topologia, a topologia é a estrela e o backbone é implementado através de um switch. Também tem sido cada vez mais comum esse tipo de abordagem, né? Um switch de alta capacidade de transmissão. Ele também demanda então um processador bom, né? A gente pensar nas switches que tem essa função, são switches que têm processadores de altíssima velocidade. E a gente pode interligar LANs remotas, né? Usando para isso links ponto a ponto
que pode ser cabeado ou não. Apesar de que normalmente elas são cabeadas, quando a gente tem um backbone de alta velocidade. Né? A gente pode ter aqui uma LAN 1, um bridge e um ponto exclusivo com a outra bridge para interligar o LAN 2. Então, chamada de link ponto a ponto. Seria, por exemplo, uma fibra ótica dedicada. Somente as informações dessas duas LANs trafegam nessa fibra ótica. É algo bem... Hoje tem ficado bem raro, né? Essas ligações ponto a ponto demandam uma estrutura específica para isso. Então tem um custo. Então, muitas vezes isso encarece e as empresas não querem... não se sentem... não acham necessário pagar por isso. Por diversas razões, né? Hoje a criptografia resolve a maior parte dos problemas que poderia surgir disso, de um eventual compartilhamento. Então hoje nós temos a nuvem, a grande nuvem, que é um backbone estruturado de diversas topologias, mas a gente pode entender como sendo a topologia estrela, que vai fazer esse papel de difundir as mensagens de várias redes LANs, né, para jogar na internet. Uma rede ponto a ponto funciona como uma LAN sem estações conectada através de bridges remotos. Existe também outra configuração chamada LANs virtuais, que é basicamente nós conseguirmos criar LANs lógicas, ou seja, não são LANs físicas, LANs lógicas, usando um outro equipamento, um switch, por exemplo. Então veja aqui, nesse exemplo nós temos 3 LANs, LAN 1, escrevi aqui LAN 1, LAN 2 e LAN 3. Cada uma dessas LAN tem aqui os seus equipamentos conectados. Todas essas LANs têm em comum esse switch, o switch que chama aqui switch A. Esse switch A une as LANs 1, 2 e 3. Mas por alguma razão pode ser interessante eu ter logicamente uma LAN unindo esse equipamento, chamar aqui equipamento B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Pode ser interessante nós termos uma LAN que una os equipamentos E, o H e o K. Por quê? Por alguma razão. Pode ser que eu queira criar uma LAN virtual para unir, por exemplo, ali fazer um trabalho entre equipamentos diferentes que estão fisicamente conectados a redes diferentes, montar uma rede estruturada para ser um membro federativo participante em cada setor fisicamente diferente, mas logicamente do mesmo setor. Então, a LAN virtual tem essa funcionalidade. Então, eu posso criar várias combinações aqui. Ó. Então, observe aqui nesse caso, um switch que tem essa propriedade, a gente diz que é um switch gerenciável, né? Switch com software gerenciador de VLANs. Então, a gente pode criar aqui várias VLANs e envolver esses equipamentos. Então, esse equipamento 1, 2, 5 e 7 vão fazer parte da VLAN 1. O equipamento 3, 4, 6 faz parte da VLAN 2. E depois, no software mesmo, caso eu queira mudar essa configuração, em poucos comandos eu altero e o equipamento 7 pode sair da VLAN, passar para V2 ou para outra configuração. Tá? Então, tudo isso é configurável via software. Acaba sendo bem interessante esse tipo de abordagem. Eu posso também usar para isso 2 switches, né? E fazer um backbone switch unindo esses 2 switches também. Então, VLANs, redes virtuais, criam domínios de broadcast menores, mais curtos, o que acaba trazendo um pouco mais de segurança ou um pouco mais de funcionalidade para as redes que estão lá sendo configuradas. Tá bom? Então, com isso a gente encerra o capítulo 15, né? Esse aqui é o capítulo 15. E logo mais a gente continua os próximos capítulos. Até logo.